Olá, olá! Estamos no nosso canal Curvas do Saber com as nossas reflexões e provocações. Iniciamos essa nossa conversa de hoje fazendo uma pergunta: por que precisamos da idolatria ou idolatrar algo ou alguém? Por quê? É a nossa conversa de hoje, falando sobre a ilusão da idolatria. E eu repito, por que precisamos idolatrar algo ou idolatrar alguém? Bom, desde que o ser humano ergueu as primeiras civilizações, ele também ergueu altares, deuses e deusas, reis e rainhas, guerreiros e guerreiras. E hoje os altares são erguidos para cantores, religiosos, padres, pastores, milionários, jogadores de futebol, gurus motivacionais. A eu diria que a forma muda, mas a essência permanece a mesma. Nós temos uma necessidade quase visceral de adorar algo ou alguém. Mas por quê? Por que isso? Eu creio que a resposta esteja no medo, na insegurança também. No fundo, adoramos porque temos medo de pensar por conta própria, porque é mais fácil seguir e repetir o outro do que pensar, refletir, expor sua própria opinião. Nós adoramos porque fomos ensinados a decorar e repetir, em lugar de pensar e questionar. Então, buscamos um ídolo, ou seja, alguém ou algo que, de alguma forma, fale por nós. Entregamos ao outro a responsabilidade de defender uma ideia, uma causa, e assim nos tornamos apenas um espelho. E, de certa forma, adotamos o, o que podemos chamar de manipulação consentida. Somos manipulados porque consentimos. É isso. E com isso também adotamos a identidade oculta, ou seja, ocultamos nossa identidade e jogamos a responsabilidade no outro. Seria isso mesmo? Psicólogos chamariam a isso de projeção idealizada. Pegamos tudo o que gostaríamos de dizer e colocamos na figura do outro, na figura de um ídolo. E sem perceber, transformamos nosso ídolo perfeito, poderoso, imexível, como já disse um certo
ministro de um governo passado. E com isso nós vamos nos diminuindo, vamos nos enfraquecendo. Ao admirar uma celebridade, certas pessoas vestem o que elas vestem, falam o que ela fala, cantam o que ela canta, pensam como ela pensa. E tudo isso sem perceber, sem se dar conta. É deixar de ser você mesmo, é viver uma identidade emprestada. E isso tem um custo brutal. Você para de evoluir porque quem idolatra não sabe questionar com bases sólidas, apenas aceita. Lembre-se, quem se ajoelha não caminha. E é assim que começa o ciclo da mente morta. Primeiro vem a admiração, depois a imitação e, por fim, vem o esquecimento de si mesmo. Essa é a armadilha da idolatria. E o mais irônico nessa questão é que aquele que é exaltado, que é tomado como ídolo, é só mais um humano, também cheio de falhas, tentando parecer perfeito. Como todos nós, o ídolo tem duas personalidades, a pública e a privada. E nós só conhecemos a pública, que pode ser recheada de mentiras, de promessas. Assim, quando nós escolhemos um governante, por exemplo, ou quando adotamos um ídolo, é bom saber que só conhecemos metade dele. A outra metade, a privada, que mostraria como ele se comporta em família, como se comporta nas ruas, no supermercado, em lojas, diante de um morador de rua ou de um pedinte. Isso nós não sabemos. Só conhecemos 50% de nosso ídolo. E olhe lá, e olhe lá. A idolatria moderna, ela não nasce do acaso. Ela é fabricada, calculada e, sobretudo, vendida. Trata-se de uma engrenagem fria, precisa, implacável. Uma máquina que não apenas cria ídolos, mas fabrica a sua necessidade de adorá-los. Essa máquina tem nome, é condutora de massa e ela opera com o mesmo princípio de qualquer vício. Quanto mais você consome, mais vazio você se sente e mais precisa consumir. Você acha que faz escolhas? Você acha que decide a quem seguir ou admirar? Vamos pensar sobre isso. A verdade
é que sua atenção está sendo programada, direcionada e explorada. Tudo virou imagem, aparência, status. E no centro desse espetáculo estão os ídolos que a mídia e os algoritmos nos empurram sem que percebamos. Mas por que isso funciona tão bem? Porque nós somos condicionados desde cedo a obedecer a narrativas prontas. Por exemplo, na escola você aprende a decorar. Nas religiões, você aprende a acreditar sem que os questionar. E na mídia, aprendemos a aceitar o que nos mostram como verdade. A idolatria moderna é alimentada por três pilares, eu posso dizer. Três pilares invisíveis: o entretenimento, que anestesia; as redes sociais, que nos emburrecem quando mal usadas; e, por último, o consumismo, que desperta o desejo de adquirir, o desejo de comprar. E o desejo, quando não é consciente, vira uma obediência disfarçada. Perceba o seguinte: você vê uma pessoa famosa que mostra um estilo de vida, um produto, uma ideologia. Ato contínuo, você deseja aquilo, começa a imitar, compra o que ele usa, fala o que ele fala, vota em quem ele vota, enfim, faz o que o outro faz. E aí você acha que está expressando sua liberdade, seu livre-arbítrio, mas está apenas seguindo um roteiro que não foi escrito por você. E por trás de tudo isso, quem lucra é a indústria, o comércio, os anunciantes, as plataformas. Hoje, o domínio está na mão dos algoritmos, das máquinas que nos mantêm dentro de uma bolha que reforça nossas crenças e nos torna incapazes de pensar diferente. Acreditamos que somos livres, mas a verdade é que estamos cercados por vozes que foram escolhidas por uma máquina, preste atenção, escolhidas por uma máquina que entende nossos medos, nossas fragilidades, nossos desejos mais íntimos. Essa máquina sabe o que nos entregar todos os dias. Sempre a mesma droga em doses diárias, que vamos consumindo e ficando cada vez mais viciados, cada vez mais vazios, eu diria. E assim, vamos aos poucos
nos esquecendo de nós mesmos. E quem esquece de si torna-se facilmente manipulável. Pois bem, para finalizar, pense sobre o seguinte: não há nada mais subversivo hoje do que pensar com autonomia. Porque quem pensa livre não idolatra ninguém. E esse é o tipo de mente que o sistema mais teme. Então, o que eu pretendo com essa conversa é apenas alertar para a prisão intelectual que muitos estão se deixando levar, especialmente com as redes sociais. O que estou querendo alertar é sobre a necessidade de parar de adorar o que nos empobrece, em vários sentidos. Parar de ajoelhar diante daquilo que desliga a nossa mente e empobrece o nosso raciocínio. É preciso, então, despertar para o uso da razão, reaprender ou até, quem sabe, aprender a pensar e questionar, refletir. Admirar um pensador é saudável, mas deixar de refletir sobre suas palavras para apenas repeti-las, isso passa a ser uma servidão disfarçada de admiração. Precisamos acender a vela apagada da mente crítica, além de saber distinguir espírito de crítica de espírito crítico. O espírito de crítica é aquela atitude de contradição, de desorganização mental e de superficialidade irresponsável que, que nasce do nada e não conduz a coisa alguma. Enquanto que espírito crítico é uma atitude amadurecida, ponderada, que confronta motivos, busca a verdade com seriedade e bons argumentos. Então, é isso aí. Agradeço pela atenção e até um próximo vídeo aqui no nosso canal, Curvas do Saber, com as nossas reflexões e provocações. Até lá!